Aí, ó. Fala, seres humanos da internet, como é que vocês estão? Tudo bem? Voltando aqui a gravar para esse canalzinho que tá começando. Muito obrigado você que tá vindo aqui assistir, dar essa força. Aproveita, deixa um like aí, fazer aquele negócio todo que todo mundo faz. E hoje eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Eu resolvi pegar um assunto diferente. Todos os canais que falam sobre trilha focam muito na coisa do equipamento. Eu não gosto dessa coisa de equipamento, eu acho muito chato. Esse negócio de review de saco de dormir, de barraca. Eu não sei o nome do tênis que eu uso, eu não sei o nome da barraca que eu uso, eu não sei. Eu gosto da natureza pela filosofia de vida, de estar em contato. Subir montanha para mim é uma coisa sagrada. Então hoje é um pouco sobre isso, sobre livros que podem te ajudar a entender esse sentimento legal. Basicamente são livros essenciais para você que gosta de viajar. Por que a gente sai da cidade grande para desafiar a natureza como o ser humano não precisa mais fazer? Da onde vem essa vontade de se colocar à prova e fazer algo que você não precisaria mais fazer, porque hoje você tem carro, você tem internet, você tem casa, você tem chuveiro quente? Por que a gente faz isso? Então é isso, bora pro vídeo logo. Eita. Uma coisa que tem feito muita diferença para mim é o audiobook. O audiobook, eu vou colocar aqui do lado o aplicativo que eu uso. Se eu não me engano é 14, 15 reais por mês e você tem uma biblioteca gigantesca. Uma dica boa é que se você baixar o aplicativo de audiobook, esse por exemplo que eu uso, e não quiser pagar, tem muito livro antigo que já está em domínio público e que você pode ler de graça. Uma coisa que eu faço muito é focar nos livros que eu sei que eu não ia ler normalmente, que eu não ia ter paciência. Vamos lá, falando de livros, hoje eu vou trazer uns livros que eu tenho na minha casa. Eu vou dar uma facilitada esse primeiro episódio. São alguns livros que eu achei na minha biblioteca que tem a ver com viagem, que tem a ver com sair do lugar comum, que tem a ver com essa coisa de buscar mais liberdade fora do ambiente em que a gente vive, principalmente para quem vive em cidade grande. O primeiro livro que é obrigatório para quem está interessado em entender o que é essa coisa do transcendentalismo, essa coisa de busca por interiorização, se exteriorizando, saindo em contato com a natureza, é o Thoreau, é o Walden. O Walden não é muito famoso no Brasil, mas nos Estados Unidos ele é um clássico absurdo. Grandes pensadores usam esse livro como base, ele acabou virando quase um livro filosófico. É a história, Walden é um lago onde o Thoreau construiu uma casinha, ele mesmo, sozinho, e ficou lá durante 2 anos vivendo na natureza total. Ele arrendou esse sítiozinho emprestado, construiu uma cabana que só cabia ele, e viveu lá por 2 anos, e quando ele voltou ele escreveu esse livro. Ele tinha, se eu não me engano, não fiz essa pesquisa agora, mas ele tinha 24 anos quando ele fez isso. Ele era bem jovem, ele tinha acabado de terminar a faculdade em Harvard, mas o Walden é o livro que vai te fazer parar para pensar sobre as questões da sociedade. E ele escreveu esse livro em 1845. E se você for ler hoje, você vai ver que as questões da convivência em sociedade, dos problemas da sociedade, dos problemas das grandes cidades são os mesmos. E aqui ele conta como é possível você se interiorizar, você se transformar quando você sai fora disso. Quando você busca a solidão e a solitude, e como isso te transforma. Quem gosta de fazer trilha, principalmente quem gosta de viajar sozinho, tem muito essa questão da solitude. E se você não sentiu isso ainda, se você tem essa vontade, mas você ainda não percebeu a importância disso, eu recomendo muito ler o Walden, que é um livro que vai abrir muito a sua cabeça. E é isso. Que mais? Bom, a primeira dica que eu já dei ficou clara, né? Audiobook, tem que perder o preconceito. Tem que perder o preconceito com o negócio do audiobook. Principalmente quem gosta de ler. Eu não consigo prestar atenção. Cara, é fácil prestar atenção. É só você estar fazendo alguma coisa
que você possa se concentrar no que você está ouvindo. Caminhada, corrida, academia são os momentos que eu mais indico. Trânsito. Quem pega trânsito indo e voltando para o trabalho, maravilhoso. Próximo livro que eu acho que pode ser muito legal é um Nobel de Literatura, é o Hemingway, do O Velho e o Mar. Esse aqui é outro clássico. Hoje eu só trouxe livro óbvio, então assim, quem gosta de literatura vai achar isso aqui muito óbvio, mas por incrível que pareça, mesmo esses livros que são muito clássicos, tem muita gente que não conhece, então fica a dica. O Velho e o Mar é um dos livros mais importantes do século XX. Ele é super pequeno, você que gosta de ler vai ler numa tarde só, e ele é extremamente envolvente, é um livro de aventura, é um livro que te domina. O Hemingway é um dos meus autores favoritos, né? Paris é uma Festa é um outro livro incrível dele. Paris é uma Festa conta a juventude dele quando ele se mudou dos Estados Unidos depois da guerra para Paris, para ficar perto dos artistas. Paris dos anos 20 era a coqueluche, era a Nova York da época, era onde estava todo mundo. E muita gente que não era francesa ia morar lá só para estar perto desse universo das artes. Então muitos escritores e muitos pintores, ele era amigo de muita gente importante. Aquele filme Meia-Noite em Paris foi baseado no Paris é uma Festa. Mas O Velho e o Mar é um livro que eu recomendo para o tema do nosso canal, porque é a história de um velhinho pescador muito velho que vai um dia pescar sozinho com um barquinho dele do tamanho dessa mesa e se depara com o maior peixe que ele já pescou na vida dele. E é uma aventura épica dele lutando contra esse peixe durante dias no mar, assim. Para quem gosta de sentir emoção na flor da pele, isso aqui não tem filme que se compare. Então essa aqui é a segunda dica minha de hoje, é O Velho e o Mar. Terceira dica do dia, eu vou direto para o meu autor favorito, que não é o Hemingway e que não é o Garcia Marques, mas é o meu autor brasileiro favorito, atual, vivo, muito bom, enfim. Que é o Amir Klink, né? Como não falar de Amir Klink quando a gente está falando de solitude, de viagem e de aventura? Mas o que eu acho importante citar e indicar para vocês é a leitura do Amir Klink enquanto uma introdução. Mas ao princípio, entender o princípio é legal. A vontade de fazer coisas impossíveis, de sair da caixinha, de sair do lugar comum, de se desafiar. E o Amir Klink é um palestrante muito requisitado porque ele é um mestre da organização e da estratégia. Ele é um cara que ele consegue, poucas pessoas no mundo conseguem fazer o que ele faz, que é planejar coisas enormes e coisas que você imagina não ser capaz de fazer sozinho, e ele fala que justamente pelo fato de ser difícil é que ele tem vontade de fazer e ele vai lá e faz. Esse livro aqui, O Mar Sem Fim, é como... Esse aqui é o livro que derruba os terraplanistas. Ele deu a volta ao mundo por baixo, sem encostar em nenhum continente, sem atracar em terra firme durante toda a viagem. Aqui ele fala, nesse livro, por exemplo, dos navegantes que antes dele fizeram o contorno da Antártica. Como eu falei, ele deu a volta ao mundo no hemisfério sul, contornando o continente antártico, que é a volta que você consegue fazer sem passar por nenhum continente, né? Ele conta muita história, ele é um cara que, pesquisa demais, ele conhece tudo de mar. Então, além de você ver a história dele, além de você ver ele contando toda a filosofia que se baseia à vontade dele de ser um aventureiro, de ser um explorador, ele ainda conta sobre as explorações antigas, ele conta sobre os outros capitães que foram as referências dele. Esse livro aqui, Não Há Tempo a Perder, é uma biografia dele. A biografia dele, super recomendo, ele é um livro mais fácil de ler, porque ele não tem aquela coisa amorosa de todo dia acordei, aí comi, aí veio uma tempestade, aí vi uma foca, aí vi uma gaivota. E enquanto ele vai contando essas coisas, ele vai contando as histórias, né? É um escritor maravilhoso. Mas esse livro aqui foca basicamente no modus operandi dele, de como ele faz acontecer as aventuras dele e de como ele começou, como veio a vontade,
ele começou como remador na USP e como isso fez ele ter amigos que gostavam de remar e como ele começou a fazer travessias de mar, enfim. Também é um livro muito legal para quem quer conhecer o Amir Klink mesmo. Eu acho que foi o último livro que saiu, se eu não me engano, e foi muito legal ler para conhecer um pouco mais a intimidade dele enquanto planejador, enquanto capitão, enquanto criador de aventuras. E o mais clássico para mim, que é o 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que é quando na década de 80 ele atravessou remando da África para Luderitz, se eu não me engano, da África para o Brasil. É uma história muito, muito envolvente. Acho que foi o primeiro livro dele. Ele era bem jovem na época, então você vê um cara se testando em todos os limites. Depois que ele chegou, depois que ele conseguiu fazer uma coisa que, não sei se ele foi o primeiro ou se ele foi um dos primeiros na rota que ele fez, ele sabia que várias pessoas tinham tentado e tinham morrido, e ele construiu o próprio barco, ele planejou o próprio barco, depois um engenheiro ajudou ele a fazer o barco. Ele conta que é uma viagem que levou 100 dias, levou mais de 4 anos para ser planejada. Então, para quem gosta de planejamento, o Amir Klink é maravilhoso, maravilhoso. Planejamento estratégico, planejamento de vida, foco, coragem, aprender para poder fazer, se desafiar. Eu acho que ele é um dos melhores professores que tem hoje, principalmente falando em língua portuguesa, sobre como ser essa pessoa que vai além do que você espera de você mesmo até. E você tem que ler caras bons. O Amir Klink, por exemplo, é um cara que não é um clássico, mas daqui a uns anos ele vai ser. Hoje em dia tem gente especializada em pegar uma ideia de um cara famoso e transformar em livro. É mastigado. A pessoa não teve nem o trabalho de escrever o próprio livro. A maioria desses livros sobre economia, a maioria desses livros sobre qualidade de vida, a maioria sobre a nutrição certa, descubra o seu quê de que você mesmo. Esses caras nem escrevem o próprio livro, cara. Então, assim, leiam os clássicos, leiam Walden, do Thoreau, tem o Desobediência Civil, que é um livro dele bem pequenininho, que fala um pouco sobre a questão da anarquia e a questão de não respeitar autoridades que precisam de força para ser respeitadas. Você começa a entender o quanto faz diferença você se questionar e questionar a sociedade, sabe? Quando você está querendo entender posições políticas de pessoas cultas, por exemplo, quando você para pensar por que todo escritor famoso, todo grande artista, músico, pintor, por que todo mundo é de esquerda, por exemplo. E a sua cabeça abre de um jeito diferente, cara, diferente. Então, assim, é legal a gente falar sobre aventura, é legal a gente falar sobre natureza, mas eu gosto muito de cultura e eu gosto muito de misturar essas duas coisas. Então, meus queridos, eu não quero fazer um vídeo muito longo, hoje foi isso. Eu trouxe aqui 5 dicas de leitura para vocês. E, bom, espero que o vídeo tenha ficado bom. E espero que não tenha sido chato. Fiz meu melhor. Por favor, deixe seus comentários aí. Indica mais autores. Vou pesquisar e posso comentar aqui também. Vamos ler coisas que não são tão fáceis de ler. Não são tão mastigadas, porque pode fazer bem para nós todos. Então valeu, é isso. Chega de blá blá blá. E espero que vocês assistam coisas legais, vejam coisas legais. E semana que vem talvez eu fale um pouco sobre filmes e documentários, né? Que eu acho que é uma boa também. E agradeço de montão. Um abraço, até a próxima. Okay.